palma para esse tremendo Jesus. O Giovanni disse que vocês não iam mais ouvir a voz dele hoje à noite. Menti, me perdoe. Agora tem que pedir perdão. Queridos, é interessante, né, vendo esses vídeos aqui. Não precisa ser espiritual. Eu acho que nos dias atuais a gente não precisa ser muito espiritual para concordar com isso, né? A NASA, né? Os cientistas, as pessoas inteligentes já estão prevendo que o que nós estamos vivendo hoje é insustentável por muito tempo. Não é possível sustentar a forma como hoje o mundo está funcionando. Umas coisas funcionam, não é possível isso por muito tempo. O planeta está sendo consumido, devorado, muito rápido. Os recursos estão se esgotando, não é possível muito tempo isso. E a Bíblia diz que a ciência ia se multiplicar, não é? A ciência se multiplicaria, a iniquidade, portanto, ia se multiplicar, o amor de muitos esfriaria por causa disso, e é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje, né? E uma coisa que eu lembrei aqui, né? Quem está por dentro aí das questões financeiras sabe que o sistema financeiro mundial é podre. Não tem moeda, a moeda não tem lastro. A riqueza toda que hoje, tudo que existe é virtual. Isso, na verdade, não existe isso tudo, né? Esse dinheiro não existe. O mundo se move por uma confiança. Uma pequena coisa pode abalar essa confiança e é uma destruição mundial. Então isso está sendo sustentado só porque ainda Deus não permitiu. É Deus que está permitindo que a coisa funcione e continue funcionando, mas na verdade não existe mais nada segurando. É só Deus mesmo. Então isso não vai durar por muito tempo. E o mundo nunca produziu tanta riqueza. A gente, em outras palavras, nunca teve tão bem. A gente nunca teve tão bem. De vez em quando lá em casa eu falo, gente, aproveita, né? Seja muito grato a Deus, porque eu não sei até quando vai durar isso aí. Tá bom demais. Tá bom demais. Então, mas, amém. Eu não quero falar tudo de novo aqui, né? Mas, queridos, amanhã, na verdade, eu quero falar para vocês o que a gente pensa, né? Isso aqui é uma experiência que nós estamos tendo com os casais. Tem algo muito forte no nosso coração. Vocês sabem que esse ano a gente quer começar a fazer alguma coisa mais consistente. É o que a gente começou a fazer, né, com esse retiro. E nós vamos ter então mais retiros aí durante o ano. E depois, amanhã eu vou explicar mais detalhadamente o que a gente espera. Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar um pouco do tempo. Eu não sei até que horas, até umas 10h30 talvez, não sei, 15 para as 11, por aí assim, né? Vamos estabelecer um tempo assim, para vocês compartilharem o que Deus falou com vocês até agora. Porque vocês anotaram naquela folha, aquela parte ali, né? E tal, deram uma nota ali, e aí colocaram ali aquelas parte, o que eu preciso mudar é isso, né? Proposta de mudança, o que você percebeu ali e tal. E uma das coisas que eu observo, assim, que é muito difícil, começo falando por mim mesmo, né? É a gente poder realmente refletir, fazer aquela introspecção, né? Onde que realmente eu preciso mexer, o que eu preciso mudar e tal. Então, o fato de você anotar, eu acho que já ajudou bastante, né? E qual é a ideia agora? Nós vamos formar grupos de 3 casais. E você pode escolher qualquer casal aí, não precisa ficar, né, assim, não escolhe muito, né? Quem estiver mais perto aí, né? 3 casais, até seria bom, se fosse assim, que não se conhecesse muito, ou que não fosse tão próximo, né? Para você poder, às vezes pode ser que tem pessoas que estão ali muito perto e até pode ficar bom. Pode ser bom, pode ser ruim, não sei, né? Mas você que sabe aí, né? Vê o que Deus vai dirigir. Mas para você, assim, durante esse tempo, compartilhar o que Deus falou com vocês, durante o tempo, até agora, desde ontem à noite até agora. Compartilhar um casal com outro. Olha,
eu detectei isso na minha vida, eu preciso mexer nisso, eu preciso mudar, né, nisso aqui. Você não vai precisar pensar muita coisa, porque você já anotou, né, você já pensou durante as ministrações. Então, está fácil de fazer isso. Mas é importante fazer isso, porque isso aqui vai ser, na verdade, um ensaio daquilo que a gente quer propor para fazer, para que vocês façam depois desse retiro, e que amanhã eu vou explicar melhor, né? Então, o Espírito Santo, tenho certeza que falou muitas coisas com vocês, né? Por exemplo, esse tempo aqui da cura, né, que foi ministrado aqui, quanta coisa talvez você percebeu aqui na sua história, e que hoje tem uma influência, tem alguma coisa no seu relacionamento, que ainda está, ou estava, né, e que você já foi curado, em nome de Jesus, né, e que, né, eu, por exemplo, estava aqui, eu estava ouvindo, eu lembrei de um monte de coisa, e, meu Deus, a gente estava compartilhando aqui na mesa do jantar. Eu e Ilana, a gente não era para dar certo nunca, pela lógica humana, não era para dar certo. A gente tem uma história horrível, nós temos uma ascendência, né, horrível, gente, horrível, era tudo para dar errado, mas Jesus entrou e mudou a nossa história. E quando ele falou aqui que nosso Deus é Deus de gerações, né, ele se apresenta dessa maneira: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou esse Deus, querido, esse é o seu Deus, né? Eu sou o Deus do Edson, do Lucas e não sei mais de quem lá que vai nascer, né? Ele é o Deus assim, é o Deus das gerações, né? E a gente precisa ter isso tão claro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Eu me entristeci com muitas coisas. Nesses 22 anos que eu sou pastor, teve uma coisa que mais me entristeceu, de eu ver uma geração nascendo, crescendo na igreja e se desviando. Acho que o maior desespero para um pai e para uma mãe é ver os filhos fora do caminho de Deus. E você vai às vezes conversar com um pai, a mãe, eles estão tranquilos, filho desviado, e ele, pois é, né? Eu acho que ia estar no hospício, se fosse eu. Eu não estou assim, julgando ninguém, mas tem pessoas que você percebe que parece que para ele não tem muita importância se o filho... Gente, isso é desesperador. É desesperador. A gente precisa se desesperar mais. Sabe, não admitir Deus, ou sabe, chegar e clamar: Senhor, eu não aceito que a minha descendência se perca. Não aceito. Então eu estou aqui falando algo assim, sabe, uma angústia que eu tenho, e que a gente quer compartilhar com vocês, que nós sejamos um corpo, né, uma família que tem esse pensamento: Deus é Deus de gerações. Amém? E eu estava lembrando aqui quantas coisas ruins eu tinha, ainda estou sendo tratado por Deus na minha autoestima, por exemplo. Um problema seríssimo de autoestima, vocês já ouviram falar outras vezes, né? Eu tinha uma timidez, assim, como diz, paralisante, né? Aquela timidez paralisante, um problema de autoestima, difícil de acreditar em mim, no meu potencial, sabe, como isso Deus foi tratando e ainda está tratando na minha vida, né? Porque quando eu era criança, né, eu sofri muito bullying, né? Só que bullying é uma coisa moderna. Naquela época bullying era para botar café, né? Era só para isso, né? Agora bullying é outra coisa, né? E aí, naquela época era assim. Então eu tive muito problema na época que eu era criança. A gente era muito pobre, a gente não tinha nada. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar uma quilica. Quilica é bolinha de gude, né? Meus amigos tudo com a lata cheia de quilica, e eu não tinha nem uma clica, né? Nem para isso minha mãe não tinha dinheiro. E eu lembrei aqui, enquanto a Beth estava ministrando, que eu não sei se eu estava na época era o primário, né? Primário era de 1ª a 4ª série. Eu nunca tinha ido num circo. E aí chegou um circo em Blumenau. Eu lembro o nome